R$ 10. É isso que você precisa ter agora no seu bolso para começar a colocar dividendos todos os meses e ver os juros compostos trabalhar para você. Aquele famoso efeito bola de neve. Imagine chegar lá no futuro e você ter parte das suas contas ou todas as contas pagas por dividendos, ou seja, o dinheiro que você vai colocar agora, junto com a sua inteligência, lá no futuro vão colocar muito dinheiro no seu bolso. E se você já tem uma quantia mais gordinha aí, que você vai fazer? Já vai poder gastar no próximo mês ou reinvestir para conquistar outros sonhos. Nesta aula eu quero trazer para você os fundos imobiliários com R$ 10. É isso mesmo. Eu fiz uma seleção aqui e vou trazer uma seleção que você já vai dar print e já vai fazer investimentos a partir de agora. Então, o que você precisa fazer é pegar papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora e quer valorizar os seus R$ 10 ou uma moedinha de R$ 1, tudo que você precisa fazer agora é se inscrever aqui no canal. É totalmente de graça, é 0800. E aproveite para ativar as notificações desse sininho que fica balançando aí. Eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. A moda está pegando. Cada vez mais os fundos imobiliários estão fazendo o split, está se dividindo. Imagina ali você pegando uma carne e partindo ali os pedacinhos. É isso que está acontecendo com os fundos imobiliários. E algumas ações também, ou seja, querem que caiba no seu bolso R$ 10. Mas será que estão baratos? Então é preciso você tomar muito cuidado ao analisar um fundo imobiliário de base 10, porque nem sempre dizer que custa R$ 10 é algo barato. Bastante cuidado nesta análise, legal? Então é isso que eu quero fazer com você nesta aula. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como é o papel dos dividendos na nossa vida, ou seja, o que são dividendos, né? E neste caso, para os fundos imobiliários, eles atuam como aluguéis. Então imagine que você se tornou ali cotista, imagine como se fosse um sócio, tá? De um conjunto de imóveis, tá? Lembrando que também tem os fundos de papéis, fundos de fundos, e todos os meses 95% dos aluguéis que os inquilinos pagam vai cair no seu bolso livre de imposto de renda. Olha que maravilha! Então isso é algo que motiva as pessoas porque todos os meses você vai ter ali, vai ver o dinheiro trabalhando para você. Agora, o que nós precisamos entender? Como que esse fluxo de caixa ele vai funcionar? Por quê? De pessoa para pessoa pode mudar, dependendo do seu objetivo. Então, vamos imaginar que hoje você vai fazer um investimento e você colocou aqui uma certa quantidade de dinheiro. Logo no próximo mês, tá? Então, mais um mês, logo um mês depois, em torno ali do dia 15, o que vai acontecer? Você vai poder sacar, vai cair na conta da sua corretora ou do seu banco uma pequena quantidade que é uma relação de percentual do dividend yield desse dinheiro que você investiu. Então, você pode começar com R$ 10, como eu vou trazer a lista aqui dos FIIs para você. E aí agora, a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: e aí, o que vamos fazer com esse dinheiro? Então aqui está caindo, tá, o dividendo, tá? Então esse dividendo está caindo aqui para você, e aí você vai ter que responder algumas perguntas. Então, por exemplo, prof, eu estou na fase de acumular, eu não vou usar este dinheiro agora. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reinvestir esse dinheiro. Então ele vai cair lá, o que você faz? Você vai lá e compra uma cota deste FII ou de outro FII que você quiser. Ou talvez você já esteja numa fase que você está vivendo de renda. O que você vai fazer? Você vai gastar este dividendo. Então eu não sei qual fase que você está. Nesta fase onde você vai acumular,
tá? Então, eu estou na fase de acumular, recebi dividendos, reinvista. Prof, estou na fase já de viver de renda, já quero gastar, então é para isso que serve os fundos imobiliários nesta sua estratégia. Então, você agora já sabe quando você receber, o que você vai fazer com esse dinheiro. E no mês seguinte, acontece a mesma coisa e assim sucessivamente na sua carteira de investimentos. Então, é importante você saber o que você vai fazer com os dividendos quando você receber. Então, vai chegar no momento que isso que vai virar um efeito bola de neve, tal qual os próprios dividendos já vão comprar uma nova cota daquele fundo, o que muitas pessoas chamam de magic number, número mágico. Olha que legal, né? Ou seja, os dividendos já compram uma outra cota, no próximo mês compram uma outra cota, no próximo mês compram mais uma cota e mais um pouquinho, porque agora já está rendendo mais, né? E aí vai chegar no momento em que esta bola de neve está trabalhando para você, legal? Então, dito isso, o que é que nós precisamos entender? Prof, e aí, quanto que rende os R$10? Então, o rendimento dos R$10, ele depende do dividend yield, tá? Então, ou seja, do percentual que é dividido, né, com todos os cotistas naquele mês, de acordo com o preço que a cota está em relação ao que deu de aluguéis, podemos dizer assim. Então, vamos imaginar que aqui, tá, você tenha um dividend yield no mês, tá? Vou chamar aqui no mês de 1%. Prof, mas tem com 1%? Tem, já eu vou te mostrar. Então, aqui, ó, 1% ao mês. Então, quando você pegar essa notinha de R$10 e investir, prof, quanto que eu vou ganhar, tá, no próximo mês? Então, você vai ganhar aqui, olha, uma quantidade agora em dinheiro. Então, uma coisa é o percentual que você tem investido. Por que isso aqui é importante? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu vou ganhar só isso com o fundo imobiliário, eu não vou nem investir, tá? Por quê? Aqui você vai ganhar 10 centavos. Caramba, é uma moedinha de 10 centavos, talvez você nem tenha mais essa moeda no seu bolso. Vosso bolso, tem moeda de 10 centavos aí? Que eu não estou achando. Não tem moeda de 10 centavos aqui, né? Nossa, mas tanto esforço, ter que estudar, ter que fazer essas coisas para ganhar 10 centavos? Sim, mas o foco não está nos 10 centavos. Seu foco deve estar aqui, olha, 1% ao mês. Por quê? Se você, por exemplo, coloca 100 mil, tá? Você vai lá e coloca 100 mil, e aí você vai ter o mesmo 1% em cima dos 100 mil. Então agora você já passa a ter um outro valor. Então você já passa a ter um valor aqui, olha, de R$100. Por quê? Agora é 1% em cima dos R$100 mil. Mas é o mesmo 1% em cima de R$10. É porque o valor é diferente. Não dá para ficar rico, milionário com R$10 apenas. Você vai ter que fazer vários investimentos, trabalhar, mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, fazer aportes todos os meses para ir conquistando um patrimônio tal qual você vai ter dividendos, que vai chegar em um momento em que este valor que está aqui, você vai poder fazer o quê? Aqui você vai viver de renda, tá? Então, é nesse momento que fala assim, legal, a partir de agora eu posso viver de renda, prof. Sim, seu orçamento vai caber dentro desses dividendos? Então, a escolha vai ser sua, porque eu não sei o seu padrão de vida, tá? É você que vai definir tudo isso, tá? E aí, o que a gente faz? Nós vamos entender exatamente como que acontece os dividendos. Será que todos os FIIs de base 10 são bons, prof? Então, quando a gente faz uma análise aqui no Excelência no Bolso, os nossos alunos das carteiras de fundos imobiliários, criando ali a nossa diversificação, a gente tem muito cuidado em olhar para fundos imobiliários que têm um histórico bom de dividendo nos últimos anos. Nem todos têm, alguns são novos, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui, por exemplo, eu tenho, tá, os dividendos do GALG, tá? Do GALG 11, que inclusive é um fundo que está com a base 10, e a hora você olhar, né? Em 2020, quando ele nasceu, tá? Praticamente nada, depois ele veio subindo e manteve isso aqui, olha, praticamente manteve o mesmo dividend yield, o mesmo dividendo aqui está em reais, em dinheiro. Só que, como se trata de renda variável, nós não sabemos o que vai acontecer para o futuro. Então, por isso é importante você ter uma carteira de investimentos. Aqui eu já tenho um gráfico do MXRF11, então observe que já é um fundo, um FII mais antigo, então ele já tem uma característica, uma distribuição
com mais tempo e mesmo assim ele tem ali uma renda variável, ou seja, os dividendos são parte de um ativo de renda variável, então por isso eles terão diversificação e eles vão oscilando ali de acordo com a economia, tá? E aí, vamos para o próximo aqui, tá? E aí, prof, será que tá barato? Como que eu identifico isso, tá? Eu já falei em um outro vídeo recente aqui no canal, sempre que eu faço uma analogia com a moedinha de R$1, tá? Quando é que esta moeda de R$1 está cara? Quando ela custa mais do que R$1. Então, quando eu vou olhar o preço de um FII, eu faço essa analogia com a moeda de R$1. Maior do que 1, tá? Até ali 1,10 é meio que aceitável, tá? E até 0,9, ou seja, 10% descontado, tá dentro de uma faixa. Quando ele fica muito barato, você tem que dar uma olhada por quê, e quando ele fica muito mais caro também. Qual é o fundamento que nós olhamos? É o PVP. O que significa isso? Olha, é o preço sobre o valor patrimonial. Então, aqui, olha, o valor patrimonial. Então, quando eu olho isso, o resultado, tá? Ele pode ser, por exemplo, 1. O que significa isso? Que o preço é justo. Quando ele vai até 1,10, nós vamos ver já já, e quando ele vai até 0,90, ele está numa margem que nós entendemos que dá para comprar dependendo do seu objetivo. Então, aqui significa que ele está 10% mais caro, e aqui ele está com 10% de desconto. E aqui, claro, né, vai variar 1,03 tal e etc. Então, cuidado quando ele estiver muito lá em cima e cuidado quando ele estiver muito aqui embaixo. Ou seja, ele está muito descontado, pode ter algum fato relevante dentro desse fundo imobiliário que vai fazer com que você perca dinheiro lá na frente, tá? Então, dito isso, a única coisa que você precisa observar é onde esses FIIs vão encaixar na sua carteira de investimentos, tá? Porque muitos deles são de papéis, principalmente esses FIIs de base 10, mas nós já temos fundos de logísticas, fundo de fundo, porque uma carteira de investimentos é o segredo para você ter sucesso e ter renda todos os meses, ou seja, diversificar essa sua carteira com fundos, por exemplo, de papel, de shopping, aqui também, né? E aqui lajes corporativas, logística, fundo de fundo e fiagro. Então, você pode e deve dividir a sua carteira em relação a alguns setores, porque se tiver um problema em um setor, o outro vai ajudando, legal? Agora eu vou te mostrar aqui a seleção que eu fiz dos 10 fundos e outros para você estudar com base 10. E agora você vai acompanhar, na minha opinião, tá? Quais deveriam ser os primeiros 10 fundos imobiliários de base 10 para você começar a investir. Então eu levei em consideração aqui principalmente a liquidez diária, tá? O patrimônio, o preço sobre o valor patrimonial, porque eu selecionei todos, né, com um preço na base 10, exceto aqui o MXRF11, tá, que está aqui um pouquinho mais caro, 49 centavos mais caro na cotação de hoje, mas acredito que não vai ser o problema para você, né? É só pegar ali mais 50 centavinhos que vai dar certo. Então, nós temos aqui, tá, o Max Renda, o Capitania, Valora, outro Valora, Quinéia, o Guardian, o BTG, o Mauá, o Vinci e o Quilino. Então, muitos deles você já deve conhecer pelos tickers, tá? Então, o MXRF11, o Vigi, VGHF, o KNSC, o GALG11, o BTCI, tá? Vários deles. E aqui a relação, onde você vai ver todos custando, tá, menos de R$10. E aí, prof, será que eles estão baratos, tá? Será que é legal colocar eles na carteira? Uma coisa é custar R$10, outra coisa é saber que está mais barato. Então, para isso, o que a gente vai olhando? Nós vamos olhando aqui alguns fatores, né? Por exemplo, o último dividendos na casa de centavos, né? Você pode pensar assim, nossa, não, mas 7 centavos, 8 centavos, 6 centavos. Então, o que eu preciso olhar nesse momento? Eu preciso olhar o dividend yield. Lembrando que esse dividend yield, esse percentual, é do que passou, tá? Como nós estamos no momento onde a queda da Selic, tá, já está acontecendo e já vem acontecendo há mais tempo, esses FIIs que têm aqui uma relação com o fundo de papel e o indexador é um CDI e também o próprio IPCA, que está em queda, vai caindo. O percentual, tá, ele mantém aqui, mas você vai ver que vai ser um percentual sobre o valor, o preço, que pode alterar o quanto você vai receber
aqui nos seus dividendos. Prof, eu quero receber mais dividendos. Então, você vai comprar mais cotas, tá? E aí você vai falar assim, eu quero receber quantos reais de dividendos? Então, você divide a quantidade de dinheiro que você quer colocar no seu bolso pelos dividendos do último mês para você ter uma noção, tá, de quanto você precisa investir. Então, aqui, dividend yield bem atrativo, tá? Todos aqui, exceto o Vino, que está na casa de quase 10%. Todos os outros acima, ainda trazendo uma boa performance, tá? Destaque aqui para o Vigir, com 14,96% nos últimos 12 meses. O VPA, o valor por cota, né, neste caso, para a gente poder comparar com o preço, mas o mais importante é você olhar aqui o preço sobre o valor patrimonial. Então, observe aqui que o MXRF11 é o mais caro, tá? E nós temos aqui nesta linha o mais descontado, o Vino, né? E aí já tem fatos relevantes sobre ele, é bom você dar uma pesquisada aí. Então, dentre esses 10, você tem pelo menos aí 7, 8 FIIs para você colocar na sua carteira, descontados, tá? 2%, 6%, 7%, 5% para você começar a investir. Liquidez média, todas acima aqui de 1 milhão, alto patrimônio, número de cotistas também. Então, a partir de agora, tá? Você tem aí uma quantidade de fundos imobiliários para começar a construir a sua carteira de investimentos. Ficou com dúvidas? Coloque aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!